ouvintes, sejam bem-vindos ao novo Punta 44, comigo, Rafael Oliveira, com a minha co-host, Débora Santos Almeida. Nós vamos discutir neste programa uma continuidade do programa anterior, né? Nós falamos sobre o Grande Prêmio do Brasil e agora nós estamos retornando falando sobre o pós-Grande Prêmio do Brasil, porque a gente tem bastante discussão, na verdade, para falar, porque também para a gente deixar assim, algumas coisas que nós reclamamos, né, em relação à organização antes de irmos, e algumas mudanças aconteceram. Então, assim, surgiu aí a ideia, a gente queria falar um pouquinho sobre a polêmica dos ingressos, e vamos falar, vai estar aqui acoplado a pauta, mas a Débora falou, por que a gente não fala de como foi essa nova experiência com o GP Brasil aí de 2025? Eu falei, então vamos em frente, vamos fazer um programa parte 2 do Grande Prêmio do Brasil. E antes, é óbvio, de eu começar a pauta, seja bem-vindo, Débora. Olá, ouvintes do Punta 44. Pois é, estamos aqui hoje para poder fazer esse saudão do que aconteceu, né? Depois do GP de São Paulo. Deixo o spoiler que foi mais positivo esse ano. Acho que a gente teve menos estresse. A gente também pode falar o que funcionou pra gente, né, nesse final de semana. Mas é óbvio que não tem como fugir da polêmica dos ingressos, porque ela tá rolando até agora, né? Hoje, o dia que estamos gravando aqui, que é dia 25 de novembro, teve a venda de ingressos da Heineken, que foi bem curiosa. A gente vai discorrer aí sobre o que aconteceu. E, enfim, assim, nós estamos frustrados que não temos ingressos pro ano que vem, basicamente. Bem, mas isso aqui é pra frente. Vamos primeiro falar do GP que a gente acabou de viver. Que antes de eu entrar aqui, eu até falei pra Débora, nossa, Débora, não lembro de mais nada do que eu vivi. O dia a dia deixa a gente meio maluco, biruta mesmo. Então, temos algumas melhorias aí. É claro, passamos por algumas situações desagradáveis, mas eu acho que o ponto principal, e que era algo que tava deixando todo mundo bem nervoso, era a questão de entrar no autódromo, né? Porque tivemos problemas ano passado, o pessoal tava levando muito tempo para entrar, para passar por toda a parte das catracas e tal. E esse ano não, a gente teve, né, ali a notícia que ia aumentar o número de catracas, mas a gente ficou meio assim porque o aumento era de 60%, ou seja, no nosso caso o setor A era tipo 2 catracas a mais, assim, para não sei quantas mil pessoas entrarem. Mas no final das contas, eu acho que teve um ritmo melhor, assim, vamos assim dizer. Teve dias que, na sexta-feira acho que foi o único dia que não, mas no sábado e no domingo eles abriram até antes, né? O portão abre às 8, lá no setor A abriu assim de meia hora a 10 minutos antes. Então já teve a abertura antecipada. A gente teve uma revista assim que foi superficial, mas eu acho que foi mais ágil também. O pessoal conseguiu ser mais ágil e pegar coisas que não podia entrar. Então, assim, por mais superficial que foi, teve gente que acabou não podendo entrar com determinadas coisas. Então, assim, não foi também supérfluo total. E na hora de passar a catraca, até que tava eficiente a coisa. Então, assim, durante os 3 dias, eu acho que a gente não teve problema nenhum. Ninguém teve, assim, um problema de modo geral. Eu tive um ponto em particular que eu tive que passar pelas catracas pra encontrar uma amiga minha no domingo. Era o quê? Umas 11 da manhã. E quando eu passei nas catracas do setor A, o sistema tinha caído. Então o pessoal não tava conseguindo entrar. Então, por exemplo, aconteceu algo que nós não vivemos e que eu só passei e vi. Eu não tenho a mínima ideia o que deu, eu não sei quanto tempo demorou, não sei se resolveram rápido. Então isso eu acabei nem indo atrás e até não vi ninguém reclamando. Então as pessoas que passaram por isso não são nem pessoas do nosso círculo ou que estão nas nossas redes sociais que chegam pra gente, porque eu não vi ninguém reclamar sobre. Mas isso aconteceu, eu até filmei. Mas assim, antes disso, todos os dias foram bem tranquilos, assim. Então até quem chegou mais tarde entrou de boa, ninguém perdeu nada. A gente teve amigos que não chegaram tão cedo quanto a gente. E no caso da Débora, a Débora teve uma experiência diferente na sexta, né, Dé? Se você quiser contar como que foi, porque ela não esteve comigo no setor A, ela foi convidada pro setor da Porto. Então ali foi uma entrada, um lugar diferente, menos pessoas e tudo mais, mas ela tem a experiência dela em particular aí.
Exatamente. Na sexta-feira acho que foi o dia mais diferente mesmo, porque eu e o Rubens fomos lá pro setor da Porto. O que a gente comentou pra vocês, né? Geralmente vamos, né, pra corrida de Uber. E aí, depois a gente volta de transporte público. E nessa de ir de Uber, nossa, foi horrível pra mim e pro Rubens, porque a gente deixou a Rafa primeiro e o nosso setor era mais pra baixo do autódromo. E eles fecharam várias ruas na sexta-feira que não estavam indicando no Waze. Então o motorista do Uber, tipo, não conseguia entrar em alguns determinados lugares. Então nessa parte acho que foi um pouco falho da organização, porque geralmente eles já avisam isso pros aplicativos, né? E aí tinha outras ruas também que estavam sinalizando que estava fechado e elas estavam abertas. Então, assim, confusão mesmo. Mas para poder entrar lá no setor da Porto foi bem ágil, bem rápido mesmo. A gente já ficou com aquela coisa de estar com o ingresso na mão, né? Dessa vez, o nosso ingresso da Porto era um ingresso físico, né? O Rubens retirou ele, então era um ingresso físico bonitinho. A gente foi passar na catraca. Foi rápido o processo da gente passar na catraca e entrar no setor. A única coisa, gente, que assim, eu falo, o pessoal não escuta o podcast, né? A gente tem amigos que não escutaram o nosso podcast, olha só. Pois é. Uhum, pois é. Mas o que aconteceu, que foi algo que me chamou a atenção. A gente deu aquela dica, né? Tanto de prestar atenção no brilho do celular para poder passar na catraca se não estivesse com o bilhete físico, né? E se atentar com a película do celular, porque se ela tá toda rachada, não lê. E justo na catraca que eu tava, uma menina na minha frente demorou. Pra mim poder passar, o Rubens já tinha entrado, porque ela não deixou o brilho do celular no alto, tava tipo mínimo, sabe? Não dá pra ver nada. E aí até ela, tipo, mexer no celular, se tocar que ela tava atrasando a fila, demorou um pouco. Aí eu saí de trás dela e fui pra outra fila, porque tava fluindo rápido. Mas a revista lá no setor da Porto foi, como a Rafa falou, bem superficial. A gente não teve que jogar garrafinha de água nem nada. Lá, quando entra nesse setor da Porto, eles dão um copinho. Então, não era um copo pago, era um copo da Porto Seguro. Aí você passa e já coloca a pulseirinha do setor. Então, nisso também foi muito eficiente. Pegar o copo, colocar a pulseirinha foi rápido. Depois a gente já conseguiu aproveitar as outras coisas do setor, assim, sem nenhuma dor de cabeça. E é o que a Rafa falou, no sábado e no domingo a gente chegou bem cedo lá, mas a fila fluiu bastante. Acho que a única reclamação que eu vi de fato, Rafa, porque a gente tem amigos que estão na São PCD, né, que tem o atendimento também preferencial, foi muito bagunçada essa parte, né? Eles não avisaram corretamente que era para poder formar a fila preferencial. No domingo teve um episódio que foi bem bizarro, porque eles mandaram os preferenciais voltarem pra fila normal e ficar lá com os amigos. E depois, mais perto do horário da abertura do portão, eles iam chamar essas pessoas. Só que a gente tem uma amiga, por exemplo, que ela tá passando por um momento bem complicado, que não é visível que ela tá passando. Então não tinha como essas pessoas da organização olharem pra cara dela e falar, não, você tá no preferencial. E aí ela foi uma das pessoas que precisou dar uma brigada lá pra poder ter o atendimento antes no domingo. Teve isso, né? O engraçado foi, a gente também teve o caso do Felipe, porque ele tava indo lá pra fila preferencial, daí do nada ele voltou e a gente ficou, disseram que vão vir me caçar aqui depois. Eu falei, cara, muito sério. Mas então, ainda tem umas questões, né? Eu acho que até na organização da fila, um pessoal tava meio que reclamando, porque não tava bem assim organizado e tinha a possibilidade de furar fila e tal. Só que tinha o pessoal da organização lá, tinha a galera do Posso Te Ajudar? Escrito na camiseta. Então essas pessoas existiam lá e estavam mais presentes do que eu lembrava que estavam em anos anteriores. Mas ainda tem algumas coisas. Deles na saída do autódromo. Realmente. Ai, meu. Isso foi muito engraçado. Quem que comentou? Não sei quem que falou. Eu vi mais pessoas. Eu acho que foi a Thay, amiga. Nossa, ela falou, nossa, essas pessoas que estão dando tchau, obrigada aqui na rua enquanto a gente tá indo embora. Onde que elas estavam na hora de organizar a fila? Sim! Nossa, teve um episódio que foi muito engraçado, que na sexta-feira eu precisei passar na farmácia, né? Então a gente tinha falado, Rafa, você vem até o setor da Porto, a gente te pega e termina o caminho pra estação.
não compensava, assim, eu e o Rubens voltar tudo pro ar pra pegar a Rafa e sair de lá, né? Aí, nessa da gente passando, tem uma moça muito simpática, ela, oi, 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 aí a gente, oi, né? Ela, bom descanso, gente, bom descanso pra você também, não sei o que. Aí eu fui pra farmácia, na hora que eu voltei, ela, você aqui de novo? Eu falei, eu fui na farmácia. Ai, gata. Mas então, assim, pelo menos fluiu. Não foi uma coisa que deu o que deu ano passado. Então, assim, por mais que ainda tenha muita coisa pra organizar e a gente tem que ressaltar e pontuar e vamos organizar determinadas coisas, ainda houve uma melhora. Assim, se foi por contratação de pessoal, tinha bastante gente, na verdade, ali na entrada, pelo menos do setor A. Ou se foi pelo acréscimo de catracas, ou se foi, vamos assim dizer, colocar pessoas mais qualificadas para fazerem aquele trabalho. Pode ser até uma junção de tudo isso, assim. Mas, de certa forma, fluiu melhor e a gente não passou todo o pânico que nós tínhamos passado ano passado. Então, a gente espera que se mantenha assim e melhore. Tenha, tipo, esses ajustes que a gente falou em relação à fila do PCD, em organizar a fila de um jeito que não vai furar. Porque assim, agora a gente já é manjado, né? Pelo menos nosso grupo, se alguém tenta furar, a gente começa a gritar. Tem outro pessoal que é mais assim, agora tem um pessoal que não tem coragem de fazer isso. Daí o pessoal se aproveita pra furar mesmo. E tem situações de, ainda não andou a fila nem nada. É uma pessoa que vai encontrar o grupo de amigos que tá lá na frente. Só que cada vez é uma pessoa pra cada grupo de amigos. Então, tipo, tinha que estreitar de um jeito que essa movimentação não acontecesse. Porque do nosso caso, nós não fizemos isso. Nós tivemos amigos que ficaram sozinhos. Tipo, eu fui uma que na sexta-feira, como eu não tava com o Rubens e com a Débora, eu já tinha amiga que tinha chegado e amigos que iam chegar depois. E eu não me juntei a nenhum deles. Cada um ficou no seu ponto de fila exatamente pra não ter qualquer problema. Agora tem gente que não tem esse senso. Então, seria interessante de ajeitar, assim, estreitar a fila de um jeito que essa transição de vai e vem também não gerasse um desconforto de furar em fila e tal. Mas essa parte a gente pode dizer assim que melhorou bastante, assim, que era, eu acho que o ponto central da nossa reclamação do ano passado. Outro ponto, eu acho que a gente pode falar que eu acho que a gente pode englobar daí tudo em relação à limpeza e a organização dessa parte de como que estava distribuído os banheiros e tudo mais. Eu já vou começar com a questão do copo, né? O bendito copo que a gente reclamou bastante, porque ano passado, quando eles tiraram o copo plástico, o plástico descartável, né? Que a gente fazia nossa torre e tudo mais, eles colocaram um copo plástico de acrílico, no caso, né? Transparente, feio, que você pagava, sei lá quanto que a gente tá pagando aquele. Foi R$5, eu acho que a gente pagou. Ano passado. Então, R$5, isso. Então, sabe, você tá pagando por um copo ruim. E aquilo que a Dé sempre ressaltou. Tipo, era um copo que a gente ia, teoricamente, tomar o final de semana todo. E é meio nojento isso e tal. Bem, continuou a história do copo, né? Ainda é aquele copo, a gente não pode entrar. A gente pode. Acho que tem um copo específico que a gente pode entrar assim, de plástico. Mas, tipo, a gente compra lá, né? Só que esse ano o copo veio mais bonito. Pelo menos isso. Ele veio desenhadinho. Igual o copo de anos atrás, que não era obrigatório comprar aquele copo para beber. Mas era um copo que a gente tinha gosto de pagar pra ter um copinho bonitinho, escrito Grande Prêmio do Brasil, blá 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 blá. Esse ano teve até, foram 2 modelos diferentes e teve um modelo de cerveja, que era da cerveja zero, que daí era tipo só escrito Heineken e tal, mas os outros 2 eram desenhados bem bonitinhos assim. Então pelo menos o dinheiro valeu por isso. Eu tô usando o copo aqui em casa, assim, todos os dias que comprei. Não sei a Débora. Mas ela ainda tem 2 copos, que ela ganhou um da Porto e ela ainda comprou o outro quando ela foi lá pro setor A. Mas assim, ainda tem que lidar com isso, que você vai ter que ficar cuidando do seu copo pra não ficar sujo. Chegar em casa, lavar e daí levar de volta. Tem, mas pelo menos o copo agora é bonito e vale o dinheiro que eu tô pagando nele.
Então, esse negócio do copo da Porto é até um detalhe interessante, porque o copo da Porto eles dão lá pra você quando você entra, mas ele só pode ser usado no setor da Porto. Então, mesmo que eu levasse ele pro A, eu não poderia usar, porque são patrocinadores diferentes, né? Tipo, da Porto é só o setor Porto, só o patrocínio deles. As barraquinhas de comida, eu até mandei foto pra Rafa, é completamente diferente do setor A, os preços também, é bem distinto. Mas, como o restante do autódromo patrocínio é da Heineken, então não pode misturar os copos. Aí a gente acabou comprando o copinho no setor A. Mas foi bom, eu achei, assim, melhor. A gente também conseguiu lavar mais vezes esse ano. Acho que... Porque tinha como você se movimentar, sair um pouco do lugar, né? Então compensou, assim, comprar o copinho. R$7, tudo bem, não foi um grande transtorno. Que ano passado, além do copo ser menor, né, Rafa? Porque o desse ano, acho que ele era 500 ml, né? Ele era maior, então a gente conseguia pegar mais água até do que foi no ano passado. Então isso também foi algo que, pra você colocar na balança, né, era mais confortável pra quem tava ali na arquibancada. Não, com certeza. E acaba sendo uma lembrancinha, né? A única coisa que dá pra levar do Grande Prêmio de São Paulo, porque todo o resto é caro demais. Então, um brochezinho cenzão. Então, acabou que o copo vira também uma lembrancinha, né? Então, por esse lado, eu acho que foi algo que eles ouviram também algumas reclamações e ajeitaram. Então, eu achei positivo também, já que eles compraram e aceitaram essa ideia de não ter mais os copos que nós utilizávamos antigamente, né? A gente tem... O que eu ia comentar é que, assim, teve uma grande divergência com relação ao que podia levar ou não levar para o GP. Em algumas publicações da corrida falava que você podia entrar com garrafa de água desde que ela não tivesse com a tampinha, como é o procedimento de alguns shows aqui em São Paulo. Tinha outros lugares que falava que era só o copo plástico. E aí a gente teve a situação de que no sábado alguns amigos entraram com garrafa e eu e o Rubens foi 2 pessoas que não conseguiu entrar com garrafa. Eles pediram pra poder jogar fora. E na verdade, assim, a menina que tava na nossa frente tomou um gritão da segurança. Nossa, sim. Uhum. Que, assim, nem precisou falar pra gente, sabe? A gente só pegou a garrafa e jogou fora. A gente falou, ih, tá bom. Então, assim... Foi muito professora, né? Tipo, quantas vezes eu vou ter que dizer... A gente vai ter que dizer que não pode garrafinha de água. E eu, ai meu Deus, eu com a garrafinha dentro da bolsa. Não, isso foi no sábado, né? Você já fica esperto pro domingo. Enfim... Eu fiquei um pouco chateada porque, é óbvio, a garrafinha facilita muito mais ali na arquibancada, né? Mas pro ano que vem já tomei as minhas precauções. Eu comprei uma garrafinha daquelas maleáveis que parece sacolinha mesmo. Então vai ter uma na minha bolsa se eu conseguir ingresso. Ainda tem isso. Bem, viu, a gente tudo que, como vocês podem ver, tudo que acontece em um GP, a gente já tá pensando no próximo, sem nem ter ingresso. Já tá pensando como que eu vou resolver esse problema. Mas bem, eu consegui entrar com a garrafa, porque eu não tava com a mesma mulher que o Rubens e a Débora tava, eu tava com a mulher do lado. Mas eu gelei, eu falei, meu Deus do céu. Mas por sorte, eu consegui esconder bem ela dentro da bolsa. E daí a moça até olhou pra mim e falou, você tem garrafinha? E eu pus a minha maior poker face e falei, não. Então pode entrar. Ai, gente, vou revelar uma coisa. Na sexta-feira, quando eu e o Rubens foi passar lá no setor da Porto, a mulher não, o rapaz fez a revista nele, aí ele tava com aquela sacochila, né? A gente falou também que a gente costuma levar. Aí ele abriu, porque a gente já deixa tudo abertinho, né? Aí o rapaz falou que ele não tocou na bolsa do Rubens. Ele perguntou pro Rubens, o que você tem aí? Ele, meus lanchinhos, a capa de chuva. E o cara, pode passar também. Nem olhou na bolsa do Rubens. A moça acabou olhando. Fiquei, nossa. O procedimento não estava padrão, tava assim, bem diferente de algumas coisas que a gente já tinha passado em outros anos. Eu fiz algumas publicações de dicas. E o que mais tinha nas minhas publicações eram meninas perguntando, pode entrar com maquiagem? Aí eu falava, gente, não é bom levar, porque costuma se jogar fora, mas
depende muito de quem você pega na revista, não tem como eu saber, né? Aí até foi engraçado, porque uma menina respondeu algo que eu fiquei com vontade de responder, mas como a publicação era minha, eu fiquei quieta, né? Ela falou, gente, mas vocês não vão ter nem tempo de passar maquiagem. Não, você não tem tempo de nada. E, ai, gente, desculpa. Arriscar ter que jogar maquiagem fora é uma coisa de jogar a garrafa de plástico. Agora, maquiagem é pesado. E dentro disso, dessa mudança aí em relação ao copo e tal, a gente também teve, assim, eu acho que se a gente falar em relação ao banheiro e tudo mais, eu acho que a gente manteve um padrão, né, Dé? Eu não sei se você teve alguma experiência, assim, ruim ou melhor. Teve situações onde a gente tem um banheiro especial, que é um banheiro de concreto, de fato, que tem. Que a gente vai lá, o pessoal não gosta de se deslocar muito pra lá, porque é bem no finalzinho do setor A, em relação ao setor M. O setor M. E então acaba não sendo tão cheio. Aconteceu 2 vezes de eu ir e tá fechado porque eles estavam desentupindo. Mas é uma situação que, cara, não tem o que fazer nesse caso, né? Tipo, não tem. Acho que o único problema foi que uma porta não tinha tranca. Então acabava que, putz, é um boxe inutilizado. Ou se é utilizado, a gente tem que fazer mal malabarismo, né? Pra poder usar. Ou alguém tem que ficar segurando a porta pra gente. Então, pô, é um detalhezinho assim que eles podem ajeitar. Mas eu acho que de modo geral, toda a experiência que eu tive de ir ao banheiro tava tudo certo, não me faltou, assim, nada. Então a higiene do local tava bem ok, assim. Todas as vezes que eu precisei usar o banheiro tava limpinho, assim, não encontrei sujeira. A única coisa que a Rafa falou foi com relação a esse banheiro, que realmente é um banheiro que é um pouco melhor, então ele tá entupido, foi uma situação meio ruim, porque ali também desafoga um pouco das pessoas, né, que vão usar o banheiro. Porque o lado que a gente costuma ficar é o lado mais cheio do nosso setor. Então, se você tem a possibilidade de usar aquele banheirinho ali embaixo, é melhor. Uma coisa que eu vi um pessoal que era PCD, que é PCD, né, na realidade, falou que o fato desse banheiro não tá funcionando prejudicou eles um pouco, porque os outros banheiros não eram tão acessíveis para poder subir aquelas escadinhas e não tinham rampa. Então, acho que para eles, né, pelo box ser mais alto, tudo mais, acho que foi um pouco mais complicado de não ter esse banheiro em operação. Mas de resto, assim, água a gente conseguiu pegar. Sempre que eu fui no postinho de hidratação não tava faltando água, foi bem tranquilo. E a limpeza tava bem boa esse ano. Eu acho que foi algo que me surpreendeu, assim, porque teve alguns anos da gente entrar não ter papel, esse ano tinha, né? A gente não precisou ficar passando aqueles perrengues de ficar sempre andando com a nossa mochila, porque dependia de lencinho umedecido, essas coisas. Não, foi bem tranquilo. Isso da água também, eu acho que todos os momentos assim que eu precisei pegar água foi tranquilo também. No primeiro dia eu achei que só tinha um posto até de abastecimento de água, mas não tinha 3, igual tinha sido no ano anterior. E todas as vezes que... E é engraçado, porque o pessoal não gosta de andar. Porque daí tem 2 postos de água e aquilo lá faz fila. Daí lá no final, do outro lado do setor A, que é o contrário do que onde a gente tá e tem esse banheiro, do outro lado, ninguém vai pra lá. Daí você vai andando até lá, beleza, você tem que atravessar o setor A, mas cara, você atravessa conversando com alguém, você para pra ver as coisas, pra pegar comida, coisa assim. Quando você chegar lá, não tem ninguém, ninguém usando nem aquele banheiro também, e nem o negócio de repor água. Então, tipo, as pessoas, elas também não conseguem se distribuir muito. Elas ficam sempre no mesmo ponto. Então, a gente que é mais, tipo, cara, não custa nada ir até lá, a gente consegue. É por isso que entrar com garrafinha é bom. Porque daí a gente se desloca até lá e já enche o suficiente para não precisar ficar voltando até lá, né? Mas eu também achei de boa. Eu não sei se a Débora chegou a ver, mas eu passei um momento com o nosso amigo, o Alisson. Tinha, quase na entrada do setor A, tinha uma barraquinha que era com álcool em gel e protetor solar. E a gente passou lá, eu até, tipo, achei engraçado. Porque eu parei, né? Falei, lixou, segura minhas coisas. Eu passei o protetor lá. A gente carrega o protetor com a gente, mas o protetor solar de graça a gente não vai negar, né? Daí eu passei e tal. Daí eu peguei minhas coisas. Tá caro, amigo. Eu passei minhas coisas.
E eu peguei minhas coisas da show e tava indo embora. Dele, não, eu também vou passar. Só porque eu sou preto, você acha que eu não preciso? Mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu no Primavera Sound, em Interlagos. E lá teve uma marca, não vou falar o nome da marca, não tá patrocinando a gente, entendeu? Também eles tinham colocado os postinhos de protetor solar. Aí sabe o que o pessoal tava fazendo? Pegando o potinho que já tava meio vazio, xoxo, capenga, e enchendo com o protetor deles. Meu. Ai, cara. Ó, é o mundo dos espertos, né? Aí fica um detalhe, não posso confirmar se fiz o mesmo, entendeu? Mas pode ser tá que. Bom. Fica no ar. Fica no ar. Ali, é porque assim, é compatível com a marca que eu uso, né? Então. Olha aí. Não, mas assim, foi legal, achei legal. É uma coisa que todo mundo precisa, né? Principalmente no setor como A, que, né, o sol bate na nossa cara. Mas no caso, no domingo, por exemplo, teve um momento que eu passei com a Ali-Show de novo e não tinha mais, tinha acabado. Daí eu falei, tá, tudo bem, né? Tipo, a gente aproveitou ali o momento que tinha, obviamente que eles não iam ter pra todo mundo pra sempre. Mas eu achei uma iniciativa legal também, ter o protetor. E bem, o álcool em gel ainda tinha lá, então a gente pelo menos deu uma limpadinha na mão. E deu tudo certo. Então é uma novidade também que não tinha antes, que era isso, o protetor solar ali de graça até o momento que acabe. Mas falando em acabar, eu acho que foi mais um ano que a gente não teve problema com comida. Não teve momento nenhum que eu fui em algum lugar e não tinha comida. Teve um momento também que eu passei com o Ali Show, que ele quis comprar um baldinho de frango. E na hora que e tinha muita gente pra comprar. Na hora que chegou o momento dele pegar, a moça até falou: ai, a gente tá fazendo mais porque não tem o pronto, o que tinha pronto já foi. E a gente falou: não, tudo bem, a gente espera. Tipo, a comida tava lá, eles só estavam fazendo. Ia vir até super fresquinho pra ele. E tipo, tanto eu quanto ele trabalhamos em restaurante. Então a menina veio muito nervosa: ai, a gente ainda tem que fazer. E a gente: não, vai ficar tranquilo. A gente aguarda aqui. Então foi a única situação assim, mas não foi uma situação de acabou, não tem mais comida. Então assim, não passamos esse perrengue também. Assim, eu, a Débora e o Rubens, a gente conseguiu se distribuir bem em relação à alimentação que a gente tava levando. Então eu até falei pra Débora, no final de semana, eu até tenho que ver isso, porque eu preciso que é meu reembolso. Já pedi, quero ver se vão me dar. Acabou sobrando muito no meu cashless, porque a gente levou sanduichinho, bolachinha, e não só a gente, os nossos amigos ao redor também. Então a gente acabava beliscando coisa de outras pessoas que iam oferecendo, assim como a gente oferecia as nossas comidas também. Então assim, foi só uns momentos que batia a fome de, ai, quero comer alguma coisa, daí eu ia lá e pegava o coninho de pizza. Por exemplo, acho que eu peguei e teve um dia que eu fiquei com muita vontade de comer um chocolate e tinha churros. Daí eu fui lá e peguei e comprei um churros pra comer. E foi tipo isso, sei lá, eu acho que eu comprei também uma porção de batata no domingo. Então, porque é caro. Não faltou comida, mas continua sendo absurdamente caro os valores. Assim, você tem que pensar muito o que vale a pena. É tipo custo-benefício mesmo. Porque... ai, vale a pena você pagar R$50 no hambúrguer? Ou é melhor você pagar R$28 no conezinho de pizza, entendeu? Você tem que ficar pensando nisso. Assim, eu sempre voto em porções, galera. Sempre vão na batata frita. Porque talvez é a coisa que mais compensa. Mas não acabou comida, não acabou bebida em momento nenhum. A única coisa que eu acho que pela baixa demanda, o que acontece eu não bebo refri. E se eu for beber refri, eu vou beber Sprite. E esse ano tinha Sprite, geralmente não tem. Esse ano tinha. Quando eu fui pegar a Sprite, nas barraquinhas assim mais soltas no setor A, não tem. Não tem nem Sprite, nem água de coco. Que são as coisas que eu compro além de água. Então eu tinha que ir nas barracas que eram fixas, assim, que é uma do lado da outra, bonitinho. Nas barracas que é do lado de alimentação, assim mesmo. Daí, tanto que eu fui em uma e tipo, a moça falou, é a última Sprite que tem. E daí,
foi a única vez que eu quis um refrigerante. As outras vezes que eu não peguei água do bebedouro mesmo, eu comprei água de coco. Daí também tinha que ser só nesses lugares, porque nas outras barracas não vendiam. Então é uma coisa que você acaba se adaptando ali, porque realmente, igual os vendedores ambulantes, né? Eles não vão ficar carregando água de coco e Sprite no negócio. Eles vão carregar coca e água. Mas esse ano, Rafa, a gente teve também uma situação que não tinha muito ambulante no setor A. Os nossos amigos mesmo que bebem cerveja, assim, estavam toda hora saindo do lugar e indo pegar na barraquinha em cima, porque não tinha muito ambulante circulando ali. Eu não sei se foi por conta de uma amiga nossa que ano passado se machucou feio, né? Que uma caixa daquelas de bebida Isopor. caiu nela, né? De isopor. Ou se foi simplesmente porque eles estavam dando preferência por atender ali no postinho mesmo, né? Mas eu acho que isso foi talvez a maior dificuldade, porque não tinha muito ambulante nem de comida e nem de bebida, assim, nenhum dos dias do final de semana, né? Mas com relação a isso de gastos e tudo mais, acho que foi, assim, continuou tudo muito caro, mas não aumentou muito de valor de um ano pro outro. Acho que ainda se manteve ali dentro do que a gente esperava. O que eu senti de diferença é que no setor da Porto, as comidas pareciam que valiam mais a pena pelo valor pago. Então, eu acho que, tipo, tinha outros lanchinhos lá que eu toparia pagar, tipo, R$45 e comer bem, a pagar talvez o mesmo valor num lanche do A que é menor. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, foi que a gente passou lá na Fanzone e tem o Mac, né? Porque o Mac é o patrocinador da Fanzone. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Porque o Mac tem um custo-benefício muito bom. Eis que o negocinho de batata frita com nugget pequeno estava R$50. E você não tinha opção de Big Mac nenhum. Não, era só nugget e batata, porque era o que dava pra fazer rápido. Eu achei o cúmulo, assim, porque nem era o baldinho, sabe? Era aquela porçãozinha que a gente paga R$12 no Mac. Eu falei, ai, não, gente, aí também não dá, né? Não quero ser trouxa, assim. A Rafa gosta o mais de... custo-benefício, né? O custo-benefício. Não vale a pena. A Rafa gosta mais de porção, eu prefiro o pastel. Então, eu acabei comendo pastel esses dias que eu peguei alguma coisa quente pra poder comer. E o que eu achei bom é que, assim, eles estavam fritando o pastel na hora e tava saindo muito rápido. Então, você pegava o pastel quentinho, sabe? Não era pastel que ficou horas ali parado. Não, mas o pastel é uma ótima opção. Eu acho que pelo valor, pelo tamanho dele e tal, acho que o pastel e o rolinho de pizza e a porção de batata. Pra mim são as melhores opções de alimentação. Porque por mais que o sanduíche seja um sanduíche, ainda é um sanduíche muito fraquinho pra tu pagar R$40, R$50, que é. Tipo, o espetinho também. Espetinho tá saindo o preço do pastel. Tipo, então eu compro o pastel. Mas O metro quadrado não faz sentido do pastel e o espetinho ser o mesmo preço. Exato. Não ocupa o mesmo espaço da minha barriga. Mas, pelo menos assim, não teve falta nem nada e quando a gente precisou, tava lá. Mas isso que a Dé até tá ressaltando em relação aos ambulantes, cara, eu senti muita falta de ambulante de comida mesmo. Nossa, passou pouquíssimo. Só que teve uma mudança que é engraçado, que a gente que tá sempre indo, a gente viu quase como uma mudança positiva. Mas, por exemplo, o Alisson, que era a primeira vez, ele fez, tipo, ele abriu discussão no Twitter até, que é a questão desses ambulantes carregarem peso. Antes, eles carregavam as caixinhas de isopor. Agora, eles meio que adaptaram a caixa de isopor dentro de uma mochila de alça. Então, eles carregam como uma mochila aquilo lá. Enquanto antigamente não, era a caixa de isopor no ombro, tanto que aconteceu esse acidente, né? Esse nova mochila, eu considerei um avanço, assim. Eu considero uma melhora. Mas igual o Alisson falou, ainda é uma situação onde o trabalhador tá carregando peso, é bem complicado. Só que ao mesmo tempo a Tori falou algo que eu acho que entra no que a gente tá discutindo aqui. Que às vezes a gente reclama dessa condição de trabalho e isso faz com que eles percam esse trabalho. Porque daí a organização, em vez de tentar resolver o problema e a questão desse trabalhador, não, eles descartam o trabalhador e dão um outro jeito. Então, assim, é muito complicado a gente ficar, assim,
tentando achar solução, sendo que a gente sabe que a solução que eles vão dar é, tipo, tirar o emprego dos caras, sabe? Talvez por isso até tinha menos ambulante, por essa questão de talvez já houve uma reclamação da condição de trabalho dessas pessoas. Então, o que eu escutei, assim, desses rapazes que trabalham ali, que geralmente é mais homem, né? Tem uma ou outra mulher, mas é um trabalho que é mais feito por homens. Nos outros anos foi que eles falaram que, assim, o GP, pelo menos, era um lugar que eles conseguiam fazer um dinheirinho pro final do ano. Então, para muitos, compensava ir no evento do GP do Brasil e ficar fazendo esse trabalho de ambulante lá dentro, pelo valor que eles recebiam, né? Mas esse ano tinha pouquíssimos e não tinha nenhum dos que a gente conhecia, né, Rafa? Eu não lembro, assim. Não lembro de nenhum. Geralmente a gente cruzava sempre com os mesmos, ano após ano, era sempre a mesma galera que ficava do nosso lado. Não, pior que não. Realmente eram pessoas novas. Mas Fazer um comentário? Diga. Uma coisa que eu achei muito engraçada no setor da Porto, que não tem no setor A, e eu acho que os nossos amigos iam gostar, os que bebem cerveja, é que lá não era latinha de cerveja. Era aqueles negocinho tipo de chopp, que você enche o copo, então não desperdiçava, né? E aí ficava tipo aquela cerveja cremosa, bonita, sabe? Fiquei, nossa, gente, isso não tem no ar, ela é latinha mesmo. Outro nível, né? Pro ar sobre as latas. As latas que ele nem pode receber, né? Tem que pôr no copo plástico. No copo de acrílico. Ai. Mas, então, teve essas, assim, algumas percepções que a gente teve como pessoas que vamos sempre. Eu acho que outra coisa legal que aconteceu, eu nem sei se eu comentei isso com a Débora, porque eu não lembro se foi na sexta ou no sábado, a minha memória tá meio já toda enrolada. Mas teve um momento que eu fui falar com uma amiga minha, Luana, que trabalha na Band News FM, e ela tava comentando pela rádio, né, o GP e tal, daí eu fui conversar com ela, daí chegou uma moça falando, meninas, eu tô representando aqui, meio que uma delegação de direitos humanos, e o meu posto é tal, vocês sabem onde fica? E a gente não tinha a mínima ideia onde ficava esse posto. Tanto que daí a gente até chamou uma pessoa da organização e falou, olha, essa moça tá perdida. Mas então ela representava alguma coisa, vamos dizer, tinha algum lugar dentro do setor A que se houvesse qualquer manifestação machista, homofóbica ou racial, né? Nós teríamos um lugar para fazer essa denúncia e de acolhimento. O que é muito interessante, muito legal, é algo que eu acho que eu e a Dé, a gente tá vendo a construção disso, porque nós tivemos, assim, um ano, eu acho que foi 2019, não me recordo, mas um ano que tava muito forte a presença de policiais mulheres, e tinha também um posto para casos de assédio e tudo mais. E eu sinto que isso se perdeu, assim. Eu acho que isso meio que deixou de existir ou de ficar muito claro pra gente. Mas daí quando eu encontrei essa mulher, eu falei, nossa, que interessante, né? Então, existe isso dentro do setor A. No banheiro, assim, na porta tem grudado também, caso de assédio, para fazer a denúncia. Então, a gente teve esse policiamento mais direcionado também a determinados casos. A gente também teve... aconteceu um caso perto de nós e que envolveu a polícia, então a polícia estava lá. Visualmente, eu não vi tanto a polícia aos nossos redores na arquibancada. Era mais na parte superior. E tinha a parte de organização que sempre falha em relação à escada. As pessoas ficarem... Tanto que o caso de polícia, que a gente vai abrir aqui aí em discussão, o caso de polícia que rodou foi por pessoas que estavam paradas na escada. E ninguém fala nada. Daí depende da gente ficar gritando, sai da escada, você não é de vidro, coisa assim. Porque a organização que é a autoridade que deveria estar ali fazendo aquele trabalho não estava. Então assim, na balança fica meio que uma ausência. Porque existe o negócio, mas a gente não vê ou não fica ciente que existe. Então é muito complicado, porque daí eles estão fazendo um papel importante de dar essa assistência para nós, mas a gente também não fica sabendo que essa assistência tá ali. Nossa, eu fiquei pensando muito nisso no final de semana, porque umas 3 semanas antes da corrida,
eu participei de uma entrevista que uma menina tava fazendo pro TCC dela. E aí o TCC dela era falando sobre essa questão de segurança no autódromo. E aí ela me perguntou se eu me sentia mais segura de estar indo pro autódromo. E eu falei pra ela que essa situação de você ter mais policiais mulheres, de ter aquela coisa da organização mesmo, falar sobre delegacia da mulher. Lembra que eles sempre falavam antes do GP, se você sofrer algum caso de importunação, você pode ir ali, que a gente vai ter como se fosse uma base da delegacia da mulher pra poder ajudar e tudo mais. E esse ano não teve isso, e eu fiquei pensando muito nessa entrevista, porque esse ano foi um ano que eu não me senti segura por conta de muitas das coisas que aconteceram ali com relação à escada, mas também com o posicionamento de algumas pessoas que estavam ali. Eu fiquei, gente, não teve aquela ação dos policiais de também tirar as pessoas que estavam brigando, não teve essa situação da própria organização de facilitar o fluxo ali da escada. Fiquei realmente pensando completamente nas respostas que eu tinha dado pra menina e no que eu tinha vivido esse ano, que eu fiquei, nossa, teve nada a ver do que eu falei pra ela. Mas a gente não esperava isso também, né? Igual, tipo, não teve esses alertas de, vocês estão seguros aqui, teoricamente. E no caso, o episódio que aconteceu foi um casal que tava sentando no mesmo lugar todo final de semana. E era perto da gente, assim. A única coisa que separava a gente deles era a escada. E tipo, e daí é aquilo, não querendo generalizar ou coisa assim, mas o GP Brasil continua sendo o único GP da América do Sul. Então vem muitas pessoas de fora pra cá, principalmente argentinos, e a presença do Cola Pinto lá só ajuda mais. E cara, teve um grupo de argentinos muito folgados que foram tentar se espremer ali, estavam na escada e, mano, basicamente agrediram o senhor, pisaram nele e tal. E só que ele tava pedindo pra menina que tava tentando sentar ali, onde era um lugar que não tinha como sentar, saísse. Bem, o caso foi que a gente viu tudo isso, então teve uma galera que foi meio que separar a briga e tal. E depois, cara, gente, sério, 1 hora pra começar a corrida, os carros já se alinhando no grid. Os argentinos foram lá e foram denunciar o senhor da polícia, e a polícia foi lá e pegou ele. Só que todo mundo que tava ali do nosso grupo viu o que aconteceu. Então, porra, sabe, tava pra começar a corrida. Daí um pessoal do nosso grupo teve que sair pra poder prestar depoimento lá pra polícia, pra poder falar que o que os argentinos estavam falando não era verdade. Então, sabe, uns estresses que exatamente por lugar, por pessoas que não acordam cedo e querem sentar nos melhores lugares. É problema que a gente tem todo ano, só que esse ano chegou a um ponto de ter uma agressão. Uma coisa que, cara, a gente tem muito orgulho de dizer que nós, como fãs de automobilismo, nós não temos o que os fãs de futebol têm, que é brigas. Tipo, tinha uma pessoa que era fã do Max Verstappen na minha frente, uma pessoa que era da McLaren do meu lado, outra pessoa que é do Charles Leclerc na minha vista. Tipo, e nunca tem problema. Deve ter um problema, sabe, que não é pra ter acontecido. O fato é que o casal, a gente viu que retornou. Até eles acabaram sentando, como o senhor, tipo, tinha preferencial e tal, eles sentaram ali numa área onde pessoal que tem preferencial pode sentar, que é uma área mais alta. Deu até vi de longe, eles deram um joinha, então deu tudo certo. E os argentinos a gente não viu mais. Mas foi uma situação que, por exemplo, envolveu a polícia. Só que foi uma acusação, primeiro, falsa, que tirou todo mundo do sério. A gente teve que, tipo, sabe, sair do lugar, possibilidade dos nossos amigos de perder a largada, até do casal ali que, porra, perdeu o lugar daí, teve que ir pra outro lugar, podia ter perdido a largada, não perdeu por pouco, porque eles chegaram, assim, eu acho que faltavam uns 5 minutos pra começar a corrida. E beleza, e a gente achou, quando os argentinos foram embora, que a briga separou, a gente falou, não, tá tudo bem. Eu até fui conversar com o casal, falei, gente, né, tá tudo certo, vocês precisam de alguma coisa e tal. E daí depois eles voltaram, porque eles foram lá pra cima pra chamar a polícia. Onde eles acharam a polícia, eu não sei também. Porque pra gente visível não tava, pra eles a polícia surgiu. Mas sabe, então foi uma situação assim, meio chata e desconfortável. E que daí faz com que a gente não se sinta seguro, porque a gente vê isso acontecendo do nosso lado. E daí a gente ainda tem... A polícia não tá ao redor pra ver o que de fato aconteceu. Então a gente precisa daí dar depoimentos, porque a polícia não tem como saber o que é verdade e o que não é.
Então, sabe, eu acho que foi o ponto pra mim que quebrou tudo que eu tava vivendo no final de semana, assim. Foi algo que me tirou muito do sério. E principalmente porque um dos que ficou muito revoltado e que viu tudo, o caso da polícia, porque tava lá em cima, foi o Alisson. E era a primeira vez que ele tava no GP, ele veio da Bahia pra São Paulo. Eu falei, eu não acredito que ele vai até lá, ter que defender os brasileiros e vai perder a largada. Tipo, deu tudo certo no final, deu. Mas aquilo, sabe, me deu até um pouquinho de ansiedade. Então, foi um episódio muito triste que a gente geralmente, há muito tempo, a gente não vê acontecer. Porque a gente sabe que antigamente, tinha bastante cara de assédio, coisa assim, e que foi melhorando com os anos. Mas fazia muito tempo que a gente não via algo tão na nossa cara, escrachado. Porque denúncia a gente vê, mas do nosso lado, fazia muito tempo. Esse ano também eu senti uma tensão nesse negócio da escada, principalmente no domingo, Rafa, porque, assim, em todos os outros anos a gente reclamou com as pessoas que estavam ali na escada e, assim, as pessoas se sentiam desconfortáveis e elas saíam dali, né, se a organização não fizesse o seu papel. E esse ano a gente, tipo, pedia pra eles saírem, até, sim, teve situação da gente precisar sair e empurrar essas pessoas que estavam paradas ali mesmo, porque você não consegue passar. E eles com aquele porte de querer ir pra cima das pessoas que estavam reclamando. Eu fiquei, gente, tipo, vocês estão fazendo coisa errada, sabe? Não pode ficar aqui. É um espaço de segurança, sabe? Então foi algo que me deixou assim um pouco chateada. E também eu fiquei pensando, né? Porque eu senti uma diferença muito grande do público do ano passado pra esse. Das pessoas que estavam ali, tanto para casos de briga, que foi o que a gente presenciou, mas também de pessoas que estavam ali e ficavam irritados com as brincadeirinhas que as pessoas faziam. Tipo, não é nenhuma brincadeira machista, nem nada do tipo. Era brincadeira de, tipo, a gente leva um megafone, então a gente grita pro pessoal da limpeza da pista, vai o pessoal do caminhão, faz coisas assim. E tinha uma galera incomodadíssima com esse tipo de brincadeira, que é algo que sempre aconteceu no autódromo, sabe? Sei lá, mudou muito o perfil da galera. Acho que até a gente pode falar, assim, uma passada geral na questão da vestimenta mesmo, porque tinha muita gente que tava ali mais condizente com o festival do que com o ambiente de corrida e o que é o setor A mesmo. Cara, é bem insalubre ali os 3 dias. Chuva, sol, você lida com um monte de situação que, sei lá, meio que não compensa você ir tão arrumadinho assim, porque você vai ficar num setor que nem te oferece isso, sabe? Exato. E não foi só no nosso, né? A gente viu bastante gente no Twitter falando que a energia tava diferente. Todo mundo sentiu, acho que o pessoal que vai sempre sentiu, assim, uma mudança. Caso de gente pedindo pro pessoal sentar. Tipo, começar a corrida, o pessoal de pé pra assistir a corrida e o pessoal fala, senta. Mano, você não tá assistindo tênis, você tá assistindo automobilismo, a galera vai ficar de pé, a galera vai gritar, a galera vai aplaudir, vai brincar, principalmente um setor como o setor A, por exemplo. Você querer o setor A e o setor G se comporte, é pedir demais, porque nós estamos lá exatamente porque a vibe da torcida é essa. É a galera organizada, é a galera que ama automobilismo, que, tipo, sabe tudo que tá acontecendo ali e tal. E a gente vê que tem toda uma galera nova que nem acompanha direito o esporte e tal. Tanto que eu tava falando que, nossa, eu olhava pra pessoas e falava, essa pessoa que não entrou no site da Eventim ao meio-dia e se matou pra comprar. Essa pessoa não fez o que eu fiz pra ter esse ingresso aqui. Porque nem devia saber que dia que ia abrir. Sabe? Como que ela tá com ingresso aqui? Agência, cambista, logo a gente vai falar disso. Mas sim, teve uma mudança assim de cenário, do público, e agora a gente se despediu de 2 grandes amigos aí, que é quase 2 décadas iam no setor A e tal, então já é uma perda de uma galera que agitava. E eu sinto que cada vez nosso grupo começou a se desfazer, assim, foi meio louco. Foi uma experiência de grande prêmio meio murcha. Acho que de todas que eu fui, foi a que eu me senti mais assim, nossa, foi isso? Foi meio assim, óbvio que teve seus pontos altos, eu acho que independente de qualquer coisa, a gente ama ver os carros em pista, a gente ama ver os nossos amigos e viver em Interlagos num final de semana de Fórmula 1.
Só que eu acho que foi um final de semana que, por exemplo, se eu tivesse ido para as 6 horas de São Paulo, eu teria sentido, assim, a mesma coisa. A mesma vibe, assim, porque eu estaria com os meus amigos, estaria vendo carros em pista e tal. E talvez até uma energia mais forte, porque a galera que tá nas 6 horas de São Paulo tá porque gosta mesmo. Porque não é moda nem nada. Então, assim, foi estranho, foi diferente. Foi um GP diferente, sim. Teve seus pontos altos e baixos. Eu queria também fazer um comentário que eu acho que foi um baque de experiência muito diferente do que eu já tive na minha vida. Que nem aconteceu, assim, não foi nada parecido do que aconteceu com a gente no H. Mas ir no setor da Porto na sexta-feira, eu e o Rubens não conhecia ninguém. Mas a gente tinha a possibilidade de ir na fanzone. Então a gente queria aproveitar, né, aquele ingresso ali pra poder aproveitar realmente toda a situação do evento e ver se compensava ir na fanzone, se realmente era legal. E aí, bom, a gente não conhecia ninguém na Porto, não tinha nenhum dos nossos amigos lá. E a gente teve que fazer amizade com outras pessoas, né? Já começa por aí, que você tem que arrumar novos amigos. E aí, tipo, a galera muito despreocupada, gente. Eles largam as mochilinhas lá no setor, na cadeirinha que escolheu e vai viver a vida, sabe? Então, foi o primeiro GP que eu posso dizer, assim, que eu e o Rubens conseguiu aproveitar o GP com outras coisas. De ir em simulador, de ir ver a exposiçãozinha lá que a Porto tinha feito, de ir até a fanzone e ver um pouco de como que é a vibe dali, experimentar uma outra opção, que é algo que no setor A a gente não consegue fazer, porque é muito cheio o setor, então a gente nunca foi no simulador, porque você perde muito tempo na fila para poder fazer o simulador e às vezes você perde o seu lugar, porque não tem essa. Mesmo você deixando a sua mochilinha ali, tem gente que tem a capacidade de te empurrar pro lado e dane-se, né? E até o acesso à fanzone, que é algo que o setor A não tem, que limita muito a gente, né? Você quer ver uma experiência ali diferente, não tem nenhum acesso para quem compra o A. Então, acho que foi algo positivo, assim, de conhecer outro setor e ver que tem outras possibilidades agora, porque também na época que a gente acessou o H não tinha ainda fanzone no Brasil, então a gente não teve nem essa possibilidade de conhecer outra parte do setor, e foi numa época de pandemia que acho que mesmo que tivesse algo do tipo, nem ia dar pra poder aproveitar pela situação não via de sanitário e tudo mais, né? Então, daí, ó, aí já é uma experiência diferente e motivo pelo qual a gente também quer trocar de setor. Vamos experimentar um setor diferente. Se a gente conseguir ingresso. Ai, cara! Eu acho que daí a gente pode entrar aí no fator ingressos. É o fator principal deste episódio de podcast. Mas, então, galera, assim, todos os anos a gente conseguiu ingresso sem problemas. Na verdade, eu tava fazendo uma retrospectiva na minha cabeça de quando começou o problema de comprar ingresso. E muita gente fala sobre a popularização da Fórmula 1. Mas, cara, a Drive to Survive lançou em 2017. Nós começamos a ter problema de comprar em 2022. E em 2021 a gente teve um ano que o campeonato estava muito apertado. Fazia muito tempo que não chegava no Brasil sem ter o título já definido. Então era um ano que as pessoas também estavam procurando ir pro GP. E, por exemplo, eu, a Débora e o Rubens, a gente só foi comprar depois que a gente teve certeza que a gente ia estar vacinado. Então foi numa venda extra, que foi pro setor H. E a gente meio que decidiu, meus primos vieram falar, vamos. Eu falei, acho que vou. Então levou dias ainda pra gente comprar e ainda tinha ingresso. Daí em 2022 começou o problema e a gente conseguiu todos os anos comprar. Eu tenho até o cartão do Porto, que tipo, eu fiz exatamente pra ter a oportunidade de comprar na pré-venda. Esse ano a gente não conseguiu na pré-venda, na verdade a gente conseguiu um ingresso pro setor R e foi tipo inteira, e também foi horas depois que já tinha supostamente esgotado. E nós não conseguimos ingresso na venda geral também. Então todos os anos anteriores o pessoal perguntava, o que vocês fazem para conseguir? A gente nunca fez nada de... Tipo, a gente só deu sorte. E esse ano nós não tivemos essa sorte. Não só nós, como a maioria dos nossos amigos. Quase ninguém conseguiu, que a gente conhece.
Então, assim, eu coloco totalmente culpa no site. Como eu falei ali, horas depois a gente conseguiu aquele ingresso do setor R, sendo que um monte de gente já tinha desistido, porque 2 minutos depois que abriu a venda já tinha esgotado. O problema é que fica dando aqueles erros que você atualiza e daí do nada aparece um ingresso de inteira. Daí você aperta para selecionar para pôr no carrinho, diz não, esse evento foi um sucesso, isso aqui não existe. Então, gente, assim, cara, estão sendo dias bem complicados pra gente. Eu acho que é até difícil de falar desse assunto, porque você não tem muito o que fazer, né? A gente... Na verdade, eu e a Rafa, a gente já tinha até conversado sobre isso uma época que a gente tinha certeza que um dia ia chegar a nossa vez de não ter sorte. Uhum. Mas, geralmente, quando uma não tinha sorte, a outra tinha. Então, a gente foi todos esses anos porque a gente se mobilizou para poder comprar os ingressos, assim, uma ajudar a outra para poder continuar indo na corrida. Mas, se a despedida do Valese estivesse marcada para 2026, a gente não compareceria, provavelmente nem ele, entendeu? Bem nesse nível. A despedida dele seria no bar. Seria no bar. Na verdade, acho que a gente teve uma despedida compulsória, né? Já, porque não conseguiu comprar ingresso nenhum. Gente, é muito frustrante você ter uma plataforma que é ruim pra poder comprar os ingressos, porque muitas das coisas poderiam ser resolvidas se a organização fizesse a venda desses ingressos numa plataforma deles e se tivesse uma checagem mais confiável de pra onde estão indo esses ingressos. Porque se você colocasse ali aquela coisa de ter verificação de CPF, data de nascimento e nome da pessoa na hora que você faz a compra, já inibiria muito da utilização dos robôs para compra desses ingressos. Até nesse dia que a gente tá gravando, a Stock Car vai correr em Brasília esse final de semana. E aí, eles disponibilizaram alguns ingressos gratuitos para a população ir. E um dos mecanismos que eles fizeram para cada pessoa adquirir esse ingresso é reconhecimento facial. Você só conseguia concluir o pedido desse ingresso se ocorresse tudo certo com o teu reconhecimento facial. Cara, não é muito difícil colocar esse tipo de sistema, sabe? No site da Eventim mesmo. Para poder dar mais segurança para as pessoas que estão comprando esses ingressos e para você saber que não tá concorrendo diretamente com cambista ou com robô. E é muito estranho a venda de ingressos acontecer dessa forma, porque o setor A é um setor gigantesco, então tem muito ingresso disponível ali. E nos outros setores também, gente, a gente não pode falar que um setor de 4.000 pessoas não é um setor pequeno, porque é gente pra caramba, 4.000 pessoas, sabe? E só uma parcela, talvez, desses ingressos, tipo, é separado pra influencer ou pra ações que eles vão fazer no ano seguinte. Muito desses ingressos era pra poder ir pra quem gosta mesmo, e não acontece dessa forma. E acho que uma das coisas que fica claro que tem algo extremamente errado com o sistema da Eventim é que a partir do momento que, tipo, a população local, né, tipo, digamos, os brasileiros, não conseguem comprar, mas você chega no teu setor e só estão falando em espanhol do teu lado, você sabe que esses ingressos foi adquirido por meio de agência de viagem. Não foi a pessoinha que foi ali perder o tempo dela para poder tentar comprar esses ingressos meio-dia. Muitos adquiriram por agência de viagem. Tanto né, que quando chega ali no final do ano, perto da corrida, na semana da corrida, tem aquela venda extraordinária que é os ingressos que sobraram, né? Dessas agências que foram cancelados, que voltam ali pro estoque para você comprar. E acho que uma das coisas que é mais frustrante do GP do Brasil também é porque, assim, um show, digamos aqui em São Paulo, que você vai, que muita gente compra, mesmo assim, quando dá que acabou os ingressos, durante os dias até a data do evento, às vezes, se você entra lá no site, você encontra um ingresso perdido, você consegue comprar. O do GP não, eles simplesmente falam que encerrou e você não tem nenhuma outra tentativa ao longo do ano, é só aquele dia para poder comprar. Então é bizarro, sabe? Porque
Não esgotou só os ingressos mais baratos, que seria do A e do G. Teve ingresso de setor de 20 mil reais, que se esgotou em 2 minutos. Gente, a conta não bate, sabe? 20 mil reais. Ingresso desse acabar assim rapidamente. Não, porque a pessoa com 20 mil reais o ingresso não vai comprar na Eventim. Eles não vão, tipo, entrar meio-dia lá no site e disputar ingresso com nós, meros mortais. Essas pessoas vão comprar de agência, possivelmente. Elas vão comprar de terceiros. São pessoas que geralmente, tô a fim de fazer, tem dinheiro, tô a fim de fazer alguma coisa diferente, e vão pro GP e pagam 20 mil reais o ingresso. Não faz sentido nenhum isso esgotar em 2 minutos. E ao mesmo tempo que a Débora também falou, olha o suporte, olha o tamanho do autódromo, olha quantas mil pessoas cabem naquele lugar. Como pode em 2 minutos esgotar tudo? Daí vão falar, não esgotou, olha, vocês até conseguiram um pouquinho depois. Porque a gente ficou atualizando o site, do nada soltou um ingresso lá e a gente conseguiu pegar. Que possivelmente é algo do site, uma oscilação do site dessas coisas até com os robôs. Então, tipo, não faz sentido, não tem qualquer, assim, senso de realidade de todos os ingressos acabarem tão rápido. Não faz sentido. Eu sei porque, por exemplo, eu comprei ano passado, eu acho, pro Rock in Rio, e eu desisti porque daí eu fui fazer outra viagem e daí eu vendi meu ingresso. Mas, cara, levou umas 2 horas. Pra eu conseguir comprar meu ingresso, sabe? Por quê? Porque tava congestionado, era um monte de gente comprando, e milhares de ingressos, né? E, cara, quando chegou a minha vez, eu fui lá e comprei, entendeu? Tipo, levou 2 horas. Então, não é possível que em 2 minutos se esgote. Não tem nem sentido lógico. Porque todas essas milhares de pessoas não vão estar entrando ao mesmo tempo, supostamente. Porque supostamente você tá em uma fila. E aí que é outro ponto do Eventim. Não existe qualquer tipo de transparência. Não se fala quanto ingresso foi vendido, quantos ingressos tem. Não fala nada. E isso que a Dé falou, dessas vendas extras que tem, esse ano, por exemplo, aconteceu, sei lá, menos de 1 mês antes do GP. Tanto que todo mundo achou que não ia ter. E geralmente ela acontece em setembro. Em setembro eles abrem as vendas pro evento que vai ser em novembro. Dessa vez não, metade de outubro, quase final de outubro que eles estavam abrindo. Que todo mundo até se surpreendeu. Nossa, vai ter venda extra? Então, assim, vem muito disso também. De tipo, sobrou muito perto. E só um pouquinho. Então, vamos abrir aqui. Então, a gente não tem nem transparência disso. Tá, vai abrir venda extra. Quantos ingressos vão estar? Como que vai ser? Quais setores que vocês estão vendendo? São todos? É um só? Tipo, não existe isso. E daí, uma solução também, além dessa parte de reconhecimento facial, é algo que, por exemplo, nos teria inibido ano passado de comprar ingresso para alguns amigos, se tivessem colocado essa regra. Mas chegou um momento que a gente tem que pensar por nós mesmos, porque a verdade é que todos os amigos teriam comprado o ingresso se fosse assim, que é transformar o ingresso como nominal, como era antigamente, que é intransferível, não tem como você passar para outra pessoa, é o seu nome. Se você não puder ir no evento, você vai ter que pedir o reembolso direto com a organização, com quem fez a venda. Não tem como você passar para outra pessoa, porque esse ingresso vai estar no seu nome. Tanto que antigamente não era um PDF, era um cartãozinho, né, que se utilizava para poder entrar no autódromo. Cara, pronto, já resolveu boa parte do problema, porque, cara, esses ingressos não iam esgotar assim. E até ingresso pro ano que vem ainda pra comprar. Porque as pessoas iam conseguir se organizar. Porque tem muita gente que compra no desespero pra ficar sem. Mas a maioria de nós não tem dinheiro agora. A gente está dando um jeito pra comprar esses ingressos. Então a maioria nem compraria agora. E outra, deixa pra vender no ano também da corrida. Pô, abrir venda na segunda-feira depois do domingo. É tipo, é surreal. É só essa organização maluca mesmo que tá fazendo isso. Porque antigamente era em março do ano, referente ao GP. Também dá pra gente se organizar. Que as pessoas tinham nessa época era da quantidade de parcelamento. Porque eles abriam com a possibilidade de você dividir a compra desse ingresso 6 vezes, e conforme ia chegando os meses mais próximos da corrida, diminuía essas 6 vezes. Era 5, 4, 3, até que você tinha que comprar o ingresso à vista. Que também era uma forma de você
Assim, manejar quem vai ou quem não vai pro evento, né? Era um controle muito melhor. E você, o que a Rafa falou, não tinha como você comprar ingresso de outra pessoa, porque você tinha medo até de comprar ingresso, assim. Porque você ia chegar ali e eles iam conferir o documento e falar, não é você não pode entrar. Né? Então, essas coisas. É engraçado, porque nós duas estamos aqui, e a gente já discutiu em live, muitas outras pessoas já discutiram no Twitter, todo mundo traz solução. É muito simples solucionar isso, mas não convém pra eles. Não convém porque não é dinheiro entrando, né? Não é o lucro que eles querem. Porque daí a gente chega no final de semana de GP, tem um monte de cambista lá vendendo ingresso, entendeu? Eu vi uma menina na sexta-feira comprando ingresso de... Foi na sexta? Não, foi no sábado. Você tava, né, amiga? Eu acho. Não sei, mas teve um dia que tinha uma menina que tava falando com o cambista. De, tá certo isso mesmo? É isso mesmo? Você não vai passar a perna na gente? Do tipo, cara, não era pra estar assim. Era pra as pessoas estarem com o seu ingresso em mão e não precisar ficar dependendo de outros que vão vender muito mais caro. Porque daí, esse é outro ponto. Acabou os ingressos, você já vê em rede social agência e cambista vendendo a preços exorbitantes. Tipo, o G, que é o mais barato, tinha gente vendendo a 5 mil reais. Um ingresso que era 900. Então, assim, a verdade é que todo mundo tem que se juntar e colocar eles na justiça. Eu fiz minha abertura no Procon, eles me responderam no dia de hoje. Tipo, dando as milhões de desculpas que se resumiam a esse evento é um sucesso. Eu queria trazer aqui, porque eu não tive a resposta no Procon, mas eu tive por meio de e-mail, porque eu fiz uma reclamação também no Reclame Aqui, né? E aí o que me disseram foi as respostas, né? A posição na fila virtual, ela é definida de forma aleatória no horário da abertura da venda, que no caso foi o meio-dia. Então não tem muito como priorizar quem entra antes ou quem acessa depois o site, é no aleatório. Eles falam que em momentos de alta demanda é normal que a venda fique temporariamente indisponível e logo em seguida retorne. Isso ocorre porque as pessoas incluem os ingressos nos carrinhos, mas não finalizam a compra. Além disso, o ingresso indisponível pode voltar à venda caso o promotor disponibilize novos lotes ou devido a uma grande quantidade de ingressos cancelados, por exemplo. E aí, né, trouxeram mais algumas coisas, mas eu não acho que é tão pertinente para poder falar aqui no podcast. Mas o que eles ressaltam é, se eu tivesse, no caso, uma compra cancelada ou não autorizada, que aí teria um outro procedimento para poder arcar com esses ingressos, né? Porque eu e a Rafa, se você tá aí e não escutou o outro podcast, a gente até comentou, a gente já teve momentos que a nossa compra foi cancelada horas depois da gente receber a notificação do cartão que a compra tinha sido concluída. E aí você recebe uma mensagem misteriosa que foram cancelados os ingressos. A gente, pelo menos pela frustração que a gente teve, foi atrás de fazer reclamação no Procon, no Reclame Aqui, nos e-mails deles, em tudo que foi possível. E aí, misteriosamente, apareceu um link com uma compra pra gente poder finalizar e adquirir esses ingressos dessa forma. Então, quem me garante que, né, outras empresas aí não recebam links para poder fazer compras antecipadas desses ingressos, e é por isso que quando chega a venda, né, de fato, para a mão das pessoas, não tem ingresso para ser comprado, porque já escoou tudo, né, dessa forma. Não, exato, não existe a transparência, não existe a transparência para nós em relação a isso, a quantos ingressos tem, quantos ingressos foram vendidos, qual foi a porcentagem de o quê, não tem absolutamente nada e não existe uma solução, mesmo que a gente esteja trazendo várias soluções. Eu acho que esse texto é copia e cola, porque eu acho que foi essa a resposta que eu recebi no Procon. Eu fico, gente, sério, sem condições. Tipo, eles não analisam nem os casos, né, assim, separados. E eu até tava conversando com um amigo nosso, Salone, eu falei, nossa, a reclamação que eu fiz, eu até fui pelo lado emocional. Eu sei que isso não vale nada pra eles, porque dane-se. Mas a gente também já teve a experiência no passado de receber um código antes pra poder fazer a finalização da compra lá do da Porto, lembra, Rafa? Que eles mandaram.
E foi muito mais fácil ano passado, porque a gente recebeu esse código. Eu, o Rubens e a Rafa conseguimos comprar os ingressos. Tanto que foi um ano que a gente conseguiu comprar para amigos. Mas eles decidiram fazer ano passado uma venda que foi um pouco mais organizada do que foi a desse ano. E eu acho que uma das coisas que é bem ruim, porque assim, é um esporte que é acompanhado nacionalmente hoje, né, por a gente ser o único país na América Latina que recebe, assim, não tem na Argentina, não tem no Chile, não tem nos países em volta, tem uma demanda grande de outros fãs de outras localidades para poder ir na nossa corrida. E, cara, poderia também destinar uma possibilidade de ter alguns desses ingressos para você comprar de forma física na bilheteria, sabe? E não tem isso. Não tem como você comprar um ingresso hoje dessa forma. Quando era a antiga organização que você comprava até pelo site deles, você conseguia comprar ingresso físico ali na hora. Tanto que até 2017, o Rubens esperou para poder ver se o meu pedido de credenciamento ia acontecer. E ele comprou na semana do GP no quiosque que tinha aqui, perto de casa. É complicado. E assim, vou falar, dessa vez em rede social, eu fui reclamar diretamente no perfil ali do Grande Prêmio. Porque, querendo ou não, eles têm total responsabilidade, porque quem faz a contratação desse serviço é a organização do evento. E, meu Deus do céu, não é possível, a gente tá reclamando pra eles o tempo todo. Eles, tipo, sabem. Você abre qualquer publicação deles sobre venda de ingresso, a galera lá xingando, se matando, falando não é possível e tal. Então, assim, também é uma má vontade deles resolverem as coisas, que não é possível. Tipo, se você pode resolver detalhes como um copo, fazer uma impressão de um copo bonito, eu acho que a gente prefere que vocês resolvam a venda de ingresso pra gente, cara. Porque assim, sabe o que mais a gente pode fazer? E agora nós estamos, quer dizer, eu tô com o ingresso, né? Acabou ficando comigo o ingresso do R, mas gente, assim, R$2.500 eu tô pagando pra dizer que eu tenho o ingresso. Eu ainda tô, tipo, procurando, porque primeiro eu quero ficar junto com o Rubens e com a Débora, no mínimo. E quero um lugar mais barato e outro setor, na verdade. Então, assim, eu tô pagando pra dizer que eu vou. Se nada der certo, algum ingresso eu tenho. Mas, sabe, parece que não é. Tanto que eu surtei. Na segunda-feira, eu surtei ao ponto de eu passar mal, eu ter uma crise de ansiedade, ter que tomar remédio, porque, nossa, dormi muito mal, porque daí eu tive uma crise de gastrite muito forte, que eu tinha recém me recuperado. E assim, passei a semana muito mal, porque daí a dor persistiu. Então, sabe, foi uma situação que... Mano, eu acho que se eu relatasse, e eu tenho como relatar porque eu faço tratamento, faço terapia, e isso aconteceu na segunda e na terça-feira eu chorei pra minha psicóloga, se eu fosse pra um juiz, ele ia me dar causa ganha por danos morais físicos. Porque eu realmente tive uma crise assim absurda de não conseguir esses ingressos, de ver tantos amigos meus que não conseguiram. E cara, querendo ou não, pelo nome do programa vocês sabem, né? É Punta 44. Eu sou fã do Hamilton. O Hamilton, eu não sei em que momento ele vai parar. Então, pra mim, todo o GP Brasil pode ser o último GP que eu vou ver o meu piloto preferido correr. Então, isso também, nossa, me gera muita ansiedade. E eu vi muitas pessoas no Twitter falando isso. Tipo, cara, talvez eu não consigo ficar calma de não conseguir o ingresso, porque eu não sei se esse ano não vai ser o último do Hamilton. E aí? Só que, de qualquer forma, a gente dá até, falando pra vocês que estão escutando isso, que não conseguiram ingresso e que querem ingresso, não comprem agora. Não comprem com cambista, não paguem R$8.000 pra estar no G, tá? Porque, bem, primeiro, esse povo não vai vender. Não vai vender e chegando perto do evento, eles vão ter que dar um jeito de vender e vão baixar esses valores. Segundo, pode abrir uma venda extra. Terceiro, ainda tem outro setor, quer dizer, hoje é o setor da Heineken, que era só para abrir ano que vem, já abriu, né? Então já fica nervoso em relação ao setor da Porto. Ainda tem a fanzone, de último caso, é uma opção. E ainda tem a opção de vocês tentarem arriscar lá na entrada e conseguir comprar. Sabe, tem gente que também não vai conseguir. Chegando perto do evento, a gente teve amigos que tiveram que vender, por exemplo. Então, assim, ainda tem outras opções. Não deem dinheiro pra essa galera. Não deem dinheiro, porque essa galera só existe porque tem gente que dá dinheiro. Porque tá desesperado e quer ir no evento. Então, assim, esperem. Era algo que a gente também tava tentando
falar no Twitter, gente, vamos manter a calma. Eu falando pro pessoal manter a calma enquanto eu tava tendo uma crise ansiosa. Que eu tive que me dopar pra me acalmar. Mas assim, mantenha a calma. Mas assim... Eu fico nervosa porque, assim, todos os anos eu e o Rubens, a gente teve lá, desde 2014 a gente vai. E, cara, quando você não consegue, tipo, credenciamento, é a única oportunidade que você tem, depois de trabalhar um ano inteiro fazendo produção de conteúdo, matéria, não sei o que, de você ver os carros. De você ter uma ideia de como que tá a situação, dar uma olhada mesmo, sentir aquilo que você tanto fala. Então você não ir pro autódromo também pra mim é uma perda gigantesca, né? Apesar de hoje eu não ter um piloto favorito, assim, tipo, o Vettel já se aposentou, já vivi essa fase, mas... Eu já consegui o ingresso pra dar tchau pra ele. Eu dei tchau pra ele? Então, acho que, assim, eu ainda quero ir pra poder ver os carros mesmo, porque é uma categoria que eu gosto. Me faz, às vezes, passar raiva? Faz. Mas eu gosto de estar ali. Mas eu acho que, assim, das coisas que eu falaria, não compre agora, e não só pra não influenciar essas pessoas, né, que compram ingresso e querem revender mais caro. Eu falaria isso também por questão de segurança, porque você não tem nem a ideia se essa compra não foi cancelada, sabe? Você não tem nenhuma comprovação, porque esses ingressos só vão ser liberados ano que vem, se seguir o mesmo padrão do que foi em 2025, só vai ser liberado lá em outubro. Então você vai passar todo um ano ainda para poder receber esses ingressos e pode tomar calote, assim, muito fácil. E outra coisa, gente, assim... Eu hoje, Débora, dependendo do que acontecer ano que vem, se eu não conseguir comprar em uma dessas outras vendas extraordinárias, dependendo de quem estiver vendendo esse ingresso, eu também não pego, entendeu? Não tem a mínima possibilidade de eu chegar perto desses ingressos. Por quê? A gente tinha uma amiga, situação próxima, e ela comprou os 3 ingressos, o dela, o do namorado e o do pai do namorado na conta dela. Essa conta não foi acessada por nenhuma outra pessoa, ela não passou esse login para ninguém, não foi compartilhado, ela não imprimiu esses ingressos numa gráfica nem nada, só eles tinham acesso. E na sexta-feira, para poder entrar no autódromo, quando passou o ingresso do pai do namorado, deu como se já tivesse sido lido, como se alguém já tivesse usado aquele ingresso. E aí me explica, tipo, porque não tem segurança nenhuma também, né, o ingresso que você compra. Você nem sabe se o PDF que você vai receber ali em outubro vai te passar alguma segurança, porque esse ingresso não é seu, sabe? Alguém, não sei como, teve acesso. E aí imagina a perda que você tem de não conseguir acessar o evento que você pagou caro, a organização não faz nada. Eles falam, simplesmente leram o ingresso e é isso aí, ó. Você vai ficar pra fora do autódromo, boa sorte. Porque é o que eles fazem, e foi o que aconteceu com uma amiga próxima. Então, assim, dependendo também de quem estiver vendendo esse ingresso, eu não tenho nem coragem de pegar, porque se você pega o ingresso e a pessoa some, você perde seu dinheiro. Por mais que esteja bonitinho ali na conta da pessoa. Não sabe pra quem que mandou esse PDF. Não, exato. Se a gente tá passando por isso com o PDF nosso. Outra coisa, por isso que a solução lá do cartãozinho, talvez voltar com isso, é a melhor coisa, cara. Porque PDF, eu tava... Sexta-feira, quando eu tava sozinha, tinha 2 senhores na minha frente e um deles tava, tipo, com o PDF, o papel aberto, tipo, expondo tudo, o ingresso dele. Daí a menina que tava atrás de mim que viu, eu nem me dei conta. Daí ela, tipo, tava falando... Eu só ouvi ela falando pro amigo, nossa, isso tá me incomodando muito, eu acho que eu vou falar. Daí ele falou, fale. Daí ela foi até o senhor, com ele e falou, senhor, não deixa aberto, porque alguém pode passar, tirar uma foto e pegar seu ingresso. Fecha o papel. Daí, obrigada, nem pensei nisso. E fechou. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente, tipo, acessível a terceiros. É muito complicado, realmente... A gente fica muito refém de tudo. Não é um evento barato. É um evento que a gente faz questão de ir porque a gente gosta muito. E a gente tá refém, cara. A gente tá refém. E mesmo que a gente seja em muitos, parece que não faz o barulho suficiente. Por isso, o ano passado a gente teve um casal aí que não conseguiu comprar e colocou eles na justiça e ganharam a causa. Eu acho que é uma coisa que a gente tá discutindo aqui, entrar em um processo em conjunto, assim, talvez que a gente não ganhe, mas que incomode, entende? De uma forma oficial.
talvez essa seja a solução, assim, sinceramente. Isso, daí a gente não sabe mais também o que esperar. E pra vocês terem uma ideia, esgotou os ingressos lá no eventinho, a galera foi correndo no site da Fórmula 1 e comprou no site da Fórmula 1. E, gente, eu cheguei a olhar, ver. Se fosse converter o ingresso do setor A, que o mais caro é tipo R$1.000, R$1.200, ia sair R$3.000 pelo site da Fórmula 1. Porque pra mim, por exemplo, o meu aplicativo tava dando o valor em euro. Eu acredito que era uma configuração, mas do mesmo jeito, se fosse dólar, seria a mesma coisa. Você estaria gastando 3 vezes mais no ingresso. E o pessoal pagou, porque esgotou lá. Porque o pessoal tava desesperado querendo ingresso, sabe? Então, tipo, é muito sacanagem tudo isso, sendo que existem soluções fáceis e práticas. E nós temos o direito de ter uma transparência por parte deles e a gente não tem. E é isso. A gente tá nessa de não ter conseguido ingresso. A maioria dos nossos amigos também não conseguirem. E a gente nem sabia o porquê. Pra onde que foi esses ingressos, sabe? Tipo, com quem tá, quem que vai vender. Ai, é complicado. Porque tem muita solução, né, Rafa? Que nem esse negócio de transferência de ingresso. Mesmo se eles mantivessem com essa posição de ser QR Code para poder acessar, a própria Tickets for Fun já tem um mecanismo de você transferir o ingresso para outra pessoa e ele fica que nem aqueles negócios de autenticação de quando você vai acessar tipo o seu Twitter, que tem aqueles negócios de segunda senha, fica ali rodando aquele QR Code, tipo, só a pessoa que tá com aquele aplicativo ali vai conseguir acessar o evento, porque ele vai ficar fazendo essa mudança de segurança para justamente ninguém clonar o teu ingresso. Então tem outras coisas que poderia ser feito para poder trazer uma segurança maior até para quem quer comprar ingresso de outra pessoa mais próximo do evento nos próximos meses. E também pra gente mesmo, que assim, hoje é complicado. Você compra o ingresso, você não tem nem certeza se você vai acessar o evento com o seu ingresso, porque pode acontecer um problema como esse e você simplesmente perder o valor que você pagou, porque nada se faz. Porque eles jogam nas tuas costas, que a responsabilidade foi sua de não ter zelado por aquele ingresso. Tipo, gente, como assim, sabe? Sei lá, eu acho que tem muita coisa pra poder melhorar nessa organização que poderia ajudar o fã. E também queria dizer aqui uma mensagem bem aberta pra todo mundo que tá escutando, que se você foi um arrombado e comprou ingresso pra poder vender mais caro pros seus amigos ou pra conhecidos, e você é uma das pessoas que vai no evento, eu espero muito que você se lasque com essa compra, sabe? Que você atrase pagamento de cartão, qualquer coisa, porque, cara, não é possível. A gente, ano passado, se a gente fosse tão filha da mãe, os ingressos que a gente comprou pros nossos amigos tinha revendido pra eles mais caro. E a gente não fez nada disso. Não, a gente ainda parcelou os ingressos pros bonitos. Fomos bem parceiras. Mas é isso, gente. Assim, infelizmente não temos nenhuma dica para conseguir comprar. Como viram, estamos sem. O que a gente indica realmente é não fazer essas compras malucas. Assim, existe a possibilidade de vocês irem no evento ainda. Não tá nada perdido. O GP é só daqui a 1 ano. Muita coisa pode acontecer. Então fiquem calmos, mas a verdade é que, cara, isso vai ser todo ano enquanto não mudar, enquanto não acharem essas soluções que nem precisam procurar, porque nós estamos dando de bandeja, vai ser isso pra sempre, assim. E eu apoio, assim, qualquer pessoa que esteja escutando isso, queira entrar na justiça e qualquer coisa assim, eu super apoio. Eu acho que é um momento de mostrar que realmente, cara, a gente não é burro, a gente não é palhaço, sabe? E a gente tem os nossos direitos, cara. O Brasil é um país que tem todo um código do consumidor gigantesco que a gente pode aproveitar e que a gente nem aproveita direito, porque a gente tem muitos direitos que a gente nem imagina que a gente tem. Então, assim, eu acho que a solução pontual de momento é isso aí. É entrar na justiça mesmo e esperar que abra outra venda, que alguém super próximo desista e você consiga comprar. E principalmente essa altura que ninguém tem ingresso na mão, é muito complicado também. Igual a Débora falou, tipo, de qualquer pessoa que você for tentar comprar, ninguém tem ingresso, o ingresso só vai sair lá perto do GP.
Daí isso que é o ruim também dessas compras serem tão antecipadas. Mas galera, assim, é uma coisa que infelizmente não está nas nossas mãos de resolver. É por parte da organização de tomar alguma atitude e mudar, e se não for mudar quem vai fazer a venda, então que a Eventim seja uma empresa digna aí de fazer um trabalho decente e transparente para nós. Mas é isso, Dé. Mais alguma coisa que você quer falar? Eu só comentaria que, assim, mediante todo o barulho que foi feito em rede social, a gente teve a deputada federal, a Erika Hilton, que É verdade, esqueci disso. ela falou sobre esse caso, né? Também tá pedindo aí uma investigação sobre a Eventim. E a gente teve o deputado estadual aqui de São Paulo, Guilherme Cortes, eu até fiz matéria sobre. Ele também tá entrando aí com um pedido para verificação dessa questão da venda dos ingressos, uma melhor transparência para quem compra e adquire esses ingressos, né, com relação à empresa. Só que assim, gente, acho que não adianta a gente fazer pressão só no dia e esquecer disso pelos outros dias. Tipo, tem que cobrar, tem que continuar tendo matéria publicada, vídeo feito, para que algo seja realizado. Porque eu estou dizendo isso? Em agosto, o Guilherme Cortes, ele também entrou com um pedido aí para uma verificação da Eventim e da Tickets for Fun e de outras vendedoras dessas de ingresso, né? Que foi com relação às taxas que esses sites cobram. Na Fórmula 1 dizem que não é cobrado taxa, mas isso deve estar embutido no valor do ingresso que a gente paga. Mas para quem compra ingressos aí para shows, já notou que eles colocam vários tipos de taxa, assim, de manutenção do site, de transação do cartão, de não sei o que, tipo, é um monte de coisa que às vezes a quantidade de valor que você paga nessas taxas é quase igual ao valor que está sendo cobrado pelo evento. Então ele também entrou com um pedido para verificação disso. Só que assim, foi em agosto, a gente está em novembro e não teve resposta. Então, é necessário que vá além, sabe? Que seja instaurada talvez uma CPI ou que tenha uma investigação séria com relação a isso. Então, por isso que eu digo, se você está escutando esse podcast aí, continue fazendo pressão nas redes sociais, continue reclamando, indo nos canais ali do GP, tipo, qualquer publicação que eles fazem, e aí, os ingressos, entendeu? Continuar fazendo pressão, porque se não for dessa forma, nada vai ser resolvido. Tanta pressão foi feita que já mudou alguma coisa, né? Não com relação a isso, mas a gente teve ali uma venda do setor R do ano passado e eles prometeram uma vista do S e aí quando chegou esse ano tinham colocado ali mais um setor e fechava a vista do S, então quem pagou por aquele ingresso não tava vendo nada, porque perdeu-se a vista do S. E aí, né, também tá tendo uma mobilização nas redes sociais para que o que foi acordado ali sobre esse serviço, que as pessoas não tiveram acesso, que você tenha pelo menos algum ressarcimento, né? E aí, nos dias seguintes a essa movimentação, a Eventim tirou a imagem do setor R, lá, não deixa mais com S, colocou também ali algumas notificações nos setores com relação a, tipo, como se fosse basicamente, tipo, imagem meramente ilustrativa, não é desse jeito que vocês vão encontrar o autódromo, para poder evitar processos, né? Então, fiquem espertos nisso aí também, pra vocês não serem feitos de trouxa, sabe? Porque é o que a Rafa falou, a gente que é consumidor tem muito direito aí que a gente não vai atrás, mas se não fizer barulho, nada é resolvido. A gente só teve algumas situações, assim, particular com a Eventim resolvida porque a gente fez barulho e continuou reclamando. Enquanto a gente teve amigos que teve a mesma situação, não fizeram nada e também não tiveram nenhum parecer da empresa. O negócio é ir atrás também, gente. Não adianta porque eles não vão vir resolver o problema pra vocês. E bem, e como a Dé falou, tipo, não deixar morrer o assunto, né? Porque a gente pontua no dia da venda e todo mundo esquece. Eu acho que e cobrar bem esses deputados que tomaram essa iniciativa, que é uma diferença enorme para nós, porque daí são pessoas em grande poder que estão investigando, que estão abrindo uma possível investigação, e cobrar para que não morra também, porque a gente sabe que às vezes
se propõe a algo, se abre uma possibilidade de CPI aí e morre, porque tem muita coisa acontecendo dentro do Senado, dentro da Câmara. Então, assim, é algo que a gente tem que se juntar também para fazer uma pressãozinha para sair do papel e ter uma investigação de fato e a gente poder ter um resultado e, quem sabe, na venda de 2026 para 2027, a gente possa ter um pouquinho de paz e não precisar ficar tão nervoso assim e ansioso para a hora de comprar esses ingressos, né? Bem, Dé, é isso, né? Encerramos. Essa parte da pauta eu tinha esquecido. Tadinha, a Dé faz as pautas bonitinhas e eu não presto atenção nelas. Mas é isso, né, Débora? Mais alguma coisa? Não, é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que escutou aqui o programa hoje, que pegou mais algumas dicas pro ano que vem, para quem vai, né? Ficou ligado aí no que tá acontecendo. Eu acho que é importante continuar falando do GP de São Paulo, porque por mais que a Fórmula 1 hoje esteja tão popular, é uma das únicas corridas assim, que a gente consegue ir pelo acesso mesmo do país, pelo nosso dinheiro, né, que é tão desvalorizado para outros lugares, então nem sempre possibilita ir assistir uma corrida fora, não é todo mundo que tem essa possibilidade, por isso que é necessário que todo mundo da comunidade que ou não vai conseguir ir na corrida no que vem, ou não tem essa pretensão de ir em 2027, mas continue fazendo pressão, porque é uma coisa que é para toda a comunidade, assim, para quem decidir no futuro, ou para quem já vai ano que vem, continuar ajudando os amigos com essas reclamações aí, pra gente ter alguma mudança. É isso, obrigada, Dé. Obrigada aos ouvintes que ficaram até aqui. E bem, espero que vocês consigam tirar algo do que a gente falou. Até pensando, se você conseguiu o ingresso, foi um dos sortudos aí premiados, para saber um pouquinho, né? Como se preparar para o ano que vem. Escutem o nosso episódio anterior também, que tá muito bom, mesmo que o GP Brasil já tenha passado. É legal para vocês tirarem assim umas dúvidas sobre como é o GP Brasil e tudo mais. E bem, vamos ficar na torcida que as coisas se resolvam em relação ao que a gente pontuou aqui que deve melhorar, tanto na organização quanto nessa venda dos ingressos, para que a gente possa ter o evento mais agradável possível, principalmente pelo dinheiro, pelo todo o investimento que a gente tem nele. É isso aí, obrigada, até a próxima. Até a próxima.